A discussão eterna do Node.js. Ah, Node.js é single thread. Não, é multithread. Ah, não, porque tem thread background, mas a stack não é single thread. Essa discussão é eterna, então hoje eu também vou entrar nessa discussão de thread no Node.js. Então hoje a gente vai ver o módulo Worker Threads, que entrou na versão 10 do Node.js. Agora na versão 12 eles já tiraram a flag de experimental, mas a feature em si ainda é considerada experimental. Então nesse vídeo a gente vai ver o que são Worker Threads, qual a diferença de Worker Threads e do módulo de cluster, por exemplo. Como que o Node.js funciona internamente? Por que thread é necessário? Quais são os casos de uso para thread? Então esse vídeo é muito bom para todo mundo que trabalha com Node.js. Não só quem vai ter o caso de uso com thread, mas todo mundo. Porque a gente vai falar primeiramente do Node.js, como ele funciona, como os módulos que já estão lá, como cluster, por exemplo, funciona, e depois a gente vai entender como o Worker Threads funciona. Então, certamente vai ter muito conhecimento que a gente vai falar aqui. A gente vai falar de por que a decisão foi feita, quem fez. A gente vai falar também como esses módulos funcionam e comparar coisas. Como sempre, vou mostrar código, vou mostrar exemplos de coisas. A gente vai começar progressivamente, primeiro vendo como é que funciona o Worker Threads. Depois a gente vai começar em exemplos mais complexos, como Thread Pool e esse tipo de coisa. A gente também vai ver features do ECMAScript 7, que a gente não falou em lugar nenhum, a gente não vê quase ninguém falar, features que tem, que são muito úteis para quando se usa com thread, e a gente vai ver aqui nesse vídeo. Então esse vídeo é um vídeo que eu me diverti bastante fazendo, porque eu acho que é uma parte que a gente não usa muito no dia a dia da gente, essa parte de threads, então eu tive que coletar um monte de informação de como foi feita essa decisão, quem é que implementou e tal, e foi muito bacana, eu me diverti bastante, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do vídeo. Então vamos lá. Vamos ver as Worker Threads. Bom, antes de a gente bater a cabeça no código, se vocês pudessem dar subscribe aqui ou aqui, não sei onde é que é, no botão vermelho aquele, e dar like ou dar dislike, também não interessa, mas pelo menos vamos interagir, eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo, se vocês têm casos de uso para thread, quais são os casos de uso, eu vou certamente responder, e se vocês mandarem o código eu vou revisar. Bom galera, para esse exemplo eu vou estar usando o repositório Node Docker Example que eu tenho no GitHub, vou deixar o link dele aqui. Eu estou usando esse repositório porque ele já tem o setup do Docker feito, eu tenho os exemplos de Node lá, eu só vou adicionar os exemplos de Worker Threads nele. Para a gente começar, antes de tudo, a gente vai ver como que o Worker Threads funciona, né? O básico de Worker Threads. Daí, já vai ficar na cabeça de vocês, a gente vai poder entrar nos outros exemplos depois. Primeira coisa, eu vou criar um arquivo aqui no root chamado threads.js. Nesse arquivo, eu vou importar as coisas que eu preciso. Vale a pena lembrar aqui que eu estou usando a versão 12 do Node.js, 12.2. Então, nessa versão, essa versão não é LTS. Então, nessa versão, eu não preciso da flag experimental. Se vocês estão usando a versão LTS, que é a 10, tem que passar a flag de experimental lá para poder usar as Worker Threads. Beleza? Então, se vocês estão usando a mesma versão que eu, a versão 12 do Node, basta vocês fazer o seguinte para usar uma Worker Thread. Né? Const. Aí, eu vou dar aqui um require e aqui worker threads, ok? Estou dando require no worker threads, já faz parte do pacote do Node. Da worker threads eu vou pegar os seguintes módulos. Primeiro worker, é o que eu quero. Depois is main thread, é um método para ver se é a main thread. Depois parent port e depois worker data. Ok? Esses aqui são os módulos que eu vou pegar do Worker Thread. Agora a gente vai ver o que cada um deles faz. Mas basicamente é isso que a gente precisa para começar a usar uma thread. Dá um require no Worker Threads e faz aquilo ali. Seguindo adiante, a primeira coisa que eu vou fazer é um if para ver se é a main thread. O que eu quero dizer com isso? Só entender agora. Se for a thread principal, eu quero criar um novo worker, ou seja, uma nova thread. Né? A gente chama de Worker Thread, mas é basicamente criar uma nova thread. Então eu vou ter aqui const worker igual a new worker. Aí, o que o worker espera é que ele espera que tu passe um arquivo para ele. E tem que ser um path, né, um caminho absoluto ou relativo. Quando eu passo um caminho relativo, ele pega relativo ao root da minha aplicação. Mas nesse caso, eu vou usar esse mesmo arquivo aqui que eu estou. Então eu só passo underline file name, o Node.js vai pegar esse próprio arquivo que eu estou para a thread. O segundo parâmetro é os dados que eu quero passar para a thread, o worker data aqui. Ok?
Eu não vou me pegar a explicar muito essa parte do worker data agora, porque a gente vai ver mais disso depois. Ok? E aqui, né, basicamente está feito. Agora, se não for a thread principal, significa que vai ser um worker. Por que significa que vai ser um worker? Porque eu estou passando esse arquivo aqui, quando eu inicio o worker, eu digo que o arquivo que está o código da thread é esse aqui. E aí esse código vai ser carregado de novo, vai passar nesse if aqui, ele vai ver que não é a thread principal, significa que é um worker, e aí ele vai rodar esse else aqui para mim. No else eu vou botar aqui uma conta de matemática simples. SumMath. 1 mais 2, ok? Eu espero que esse código rode dentro da thread. Agora eu vou chamar o parent port, ou seja, a porta do parent, do processo que me chamou, ou seja, da outra thread, da thread principal. Port.postMessage. Aí eu vou postar uma mensagem de volta para a thread que me chamou. Qual é a mensagem que eu vou passar? O SumMath. Então, basicamente, o que esse código aqui faz? Se for a thread principal, ele inicia um novo worker. Se não for a thread principal, ele vai fazer esse código aqui e vai passar ele de volta para a thread principal. Né? Aqui, se eu quiser deixar mais claro, eu posso dizer que o meu worker data aqui é igual a 1, por exemplo. E aí eu posso pegar aqui o número e fazer o worker data mais 1, ok? Porque aqui eu estou passando como parâmetro um dado para a thread. Eu tenho que passar o parâmetro nomeado como worker data. Qualquer outro parâmetro que eu passar aqui, teste ou algo do tipo, não vai ser passado. Tem só o worker data que passa para dentro da thread. Ok? A última coisa que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. Eu estou iniciando um novo worker e do worker eu estou postando uma mensagem de volta. Eu quero printar essa mensagem em algum lugar. Aí eu tenho um evento listener no worker. Worker.on. O evento que eu quero é message. Quer dizer, quando o worker recebeu a mensagem de volta, quer dizer, quando a thread principal recebeu a mensagem de volta, então aqui vai ter um callback, né? Mensagem console.log message aqui. Feito? Então, basicamente é isso que eu preciso para ter um worker rodando. Se eu rodar esse código agora, vai estar lá o 3, que é a minha soma lá que eu fiz, ok? Agora, só para vocês verem como isso aqui funciona, eu vou botar um console log aqui. Console.log teste. Só para vocês verem que esse arquivo vai ser chamado duas vezes. Viram? Vou chamar duas vezes. Por quê? Uma vez foi quando eu rodei o Node e chamei ele, né? Mas quando eu inicio a thread aqui na thread principal, quando eu inicio o worker, eu passo esse arquivo de novo, esse arquivo vai ser carregado novamente, só que aí ele não vai cair no if, ele vai cair no else, né? E o else basicamente é o código do meu worker, que é onde vai rodar o código na thread, e a thread depois que fazer o código vai rodar de volta, vai mandar de volta com o post message. Então dessa maneira é que funciona o worker. Essa aqui é a lógica. Isso tudo que a gente vai falar aqui hoje é em volta disso, mas claro que isso engloba várias coisas que a gente tem que conversar. Então agora a gente vai entender quais são os casos de uso para isso, por que isso foi adicionado. Mas primeiro a gente tem que revisitar como que o Node.js funciona para a gente conseguir entrar nessa parte, ok? Bom, só para relembrar, o Node vem do JavaScript que foi feito para browser, né? No browser a gente não pode bloquear o usuário, né? Se o usuário está fazendo uma operação, essa operação ela tem que de alguma maneira desbloquear o usuário, né? Se o usuário scrolla o mouse e clica em alguma coisa, por exemplo, imagina que o usuário está scrollando o mouse e clica em fazer uma requisição que demora, sei lá, 1 segundo. Se a gente parar o site todo por causa desse 1 segundo, é uma péssima experiência para o usuário. Então, o JavaScript foi todo o design do JavaScript foi feito em cima de ser não bloqueante. Então, a gente vai revisar um pouco de como funciona essa parte não bloqueante, falando do Node.js aqui. Node.js vem do JavaScript do browser, então ele segue mais ou menos a mesma lógica. Então, como que funciona no Node.js quando tu tem uma função, por exemplo, ler um arquivo de disco, por exemplo, aqui, se vocês verem, eu tenho uma função chamada readFile aqui na stack, né, do lado. O que é stack? A stack é o que a gente diz que é o single thread do Node.js. Essa é a parte que executa o código, né? Então, qualquer código que tu passar vai ser executado pela stack, né? Funções assíncronas, como por exemplo o readFile, que é a função do file system do Node.js, quando tu quer ler um arquivo do disco, ela é uma função que aceita um callback como parâmetro, que significa que
essa função ela vai executar em background e quando ela terminar de executar, o callback dela vai ser chamado. Da maneira que isso funciona no Node.js, imagina que tem várias linhas de código, aí chegou na linha onde tem o read file, né? Ah, lê esse arquivo do disco. O que vai acontecer vai ser o seguinte, o event loop vai rodar, né? O que é event loop? O event loop é basicamente um loop infinito que tem no Node.js, né, no JavaScript em si, que fica jogando, que fica pegando coisas e botando na stack. Eu vou explicar mais um pouco sobre isso, mas imagina que é um loop infinito, né? Então o event loop rodou, aquela função readFile foi chamada, né, da stack. Como ela é uma função assíncrona, ela foi jogada para background. Quando eu digo jogada para background, ela vai para uma biblioteca do Node.js chamada libuv. A biblioteca C++ que sabe falar com o sistema operacional. Então essa biblioteca ela usa, por exemplo, as APIs do próprio sistema operacional para ler arquivo do disco. Então nessa parte, o read file já não é mais administrado pelo Node.js, está sendo administrado em background pela libuv. A libuv ela vai iniciar outras threads para fazer isso. Então as funções que são assíncronas, tipo ler arquivo de disco, request de HTTP, esse tipo de coisa, a gente não precisa se preocupar em usar multithread. O worker thread não é para isso. Essas funções elas já são otimizadas, elas já usam o sistema operacional para fazer esse tipo de coisa. Elas já são multithread. Então o que vai acontecer? O read file está lá, né, no background, e aí eu tinha uma nova função que entrou na stack agora. Essa função ela estava na task queue. O que é task queue? A task queue é a fila de tarefas. O event loop é basicamente esse loop, né? Quando um código roda na stack, né? Ele vai para background e ele tem que voltar de alguma maneira, né? Então, ele volta entrando nessa fila. Assim que a stack estiver livre, a stack só roda uma coisa por vez, porque ela é single thread, né? Ela só executa uma coisa por vez. Então, assim que a stack estiver livre, uma nova função vai entrar lá. Então, imagina que nesse código aqui eu tinha uma linha que dizia read file, abaixo dela eu tinha uma linha com uma função chamada math. Então, assim que o read file foi para o background, agora o arquivo está sendo lido, essa função chamada math, que é matemática, né, em português, entrou na stack. Então essa função está sendo executada agora. Mas digamos que essa função que está sendo executada é uma função de matemática muito pesada, né? Que vai demorar, sei lá, muito tempo. Vai demorar, sei lá, 10 segundos para executar. O que vai acontecer é que como essa função não é uma função assíncrona, um cálculo matemático não é uma função assíncrona, né? E o Node.js não sabe resolver isso em background. Não tem uma API que vai resolver isso em background para nós. Essa função ela vai ficar executando na stack e vai bloquear todo o resto. O que vai acontecer é que o read file vai começar a ler arquivos do disco, né? E vai começar a mandar a resposta para o callback que a gente passou como parâmetro. Como o read file é uma função que lê chunks de arquivo, o que é chunks, né? Basicamente um arquivo no disco ele é gigante e aí o Node.js ele lê o arquivo em chunks, ou seja, em pedaços, né? E vai mandando esses pedaços. Então, cada vez que ele recebe um pedaço dele, ele vai mandando de volta. Vai mandando de volta. O que vai acontecer? Como a função math ainda está rodando lá na stack, né? Ou seja, ainda está bloqueado o código, ainda está bloqueado naquela função, o read file vai começar a mandar coisa e essas coisas não vão conseguir ser executadas, né? O código vai estar parado, né? Se alguém está fazendo uma requisição, vai estar tudo parado agora. Mais coisa vai vir e vai começar a enfileirar e elas não vão entrar nunca lá. Ó, mais coisa veio. E a função math está rodando lá, porque é uma função síncrona. Ela está bloqueando todo o event loop e todas as outras funções. O que vai acontecer? Vai pegar fogo, né? Uma hora a memória vai explodir, porque vai ter muita coisa na fila que não está sendo executada. O código vai estar trancado. Se isso fosse no browser, trancaria todo o browser do usuário, né? Então, basicamente, é isso que acontece. Esse que é o fluxo que acontece no Node.js. Qual que é o problema que o Worker Threads quer resolver? Exatamente esse da função math, da função de matemática. Funções que são síncronas, que a gente quer ter uma maneira de rodar elas em paralelo. Por exemplo, um cálculo matemático muito demorado, uma função de analytics, uma função de machine learning, por exemplo, né? Ou, sei lá, tem um JSON gigantesco que tem que dar parse, tem que ir chave por chave mudar esse JSON. É um caso de uso. Outro caso de uso também que a galera está bem empolgada é, por exemplo, os parsers e compilers. Imagina que o TypeScript, por exemplo, ele tem que ir em vários arquivos e compilar eles, né? Então ele pode fazer isso em paralelo com threads, né? Outra coisa é os test runners, por exemplo, o Jest. O Jest, ele roda testes em paralelo, também usando thread, né? Porque ele pode carregar aquele arquivo de teste
e rodar ele isolado, né? Então, a parte de carregar o arquivo, rodar, ele pode rodar isso isolado. Então, esse é um caso de uso também muito bacana. Então, coisas que precisam de muito CPU, esse é o caso, muito CPU, porque toda a parte de inbound e outbound, que a gente chama de I/O, o Node.js já trata isso muito bem com a libuv e com as threads background. Então, ler arquivo do disco, request HTTP, networking, todas essas coisas o Node.js já trata muito bem. A gente está falando de worker threads para CPU, cálculos matemáticos, parsing, todo esse tipo de coisa. Beleza? Então, essa é a parte do Node.js, como ele funciona e qual o problema que o worker threads quer resolver. Bom, agora vem outra parte, né? O Node.js já tem um módulo chamado cluster. O que é um cluster? O módulo de cluster permite tu rodar código em paralelo também. Mas qual é a diferença do cluster para thread? A gente vai ver aqui. Bom, aqui tem toda a explicação na documentação oficial dele, como ele funciona e parará. Ele dá um fork e esse tipo de coisa. Mas eu vou explicar um pouco melhor como funciona um cluster e por que cluster e thread são diferentes quando eles têm que ser usados. Ok? Vamos embora para o slide. Bom, quando tu tem um cluster, tu vai ter um master, ou seja, um processo que é o processo principal. Esse processo ele pode ser duplicado, né? Ou triplicado, pode ter vários dos mesmos processos. Mas qual que é a diferença de cluster, ou seja, de processo para thread? Um processo ele vai iniciar uma nova aplicação. Ele vai ter o próprio event loop dele, vai ter o próprio stack dele, ele vai ter a própria task queue dele, o que significa que isso vai gastar muito mais memória e CPU para rodar, porque ele é um processo isolado. E outra, ele não compartilha a memória, então ele é uma coisa totalmente isolada. Os casos de uso que eu vejo para cluster é para usar recursos da máquina tendo cópias da aplicação rodando. Por exemplo, imagina que eu tenho um serviço em Express lá, né? Um serviço Express. Aí eu tenho uma máquina com 10 GB de RAM, meu serviço é bem pequeno, né? Eu posso usar o módulo de cluster para ter 10 serviços dentro daquela máquina. Quando a request cair, o master vai delegar essa request para algum dos outros processos, né? E esses processos vão responder. Mas eles são processos isolados, né? Então é basicamente uma cópia de um processo. Ele é uma cópia de um processo, na verdade, a gente chama isso de fork, mas é tu copiar um processo e abrir outro. Então ele vai ter tudo isolado e vai gastar muito mais recursos. Se você quiser ver um exemplo disso, eu tenho aqui no código, vou mostrar ligeirinho nesse código que está no repositório que eu estou mandando para vocês. Bom, aqui se vocês vierem no index.js desse repositório, onde eu inicio a app, eu tenho aqui a parte onde eu tenho o cluster. Então essa app aqui, mesmo que eu rode ela dentro do Docker, eu vou aqui nessa linha 27 e eu vejo quantos cores tem no CPU dessa máquina e eu inicio uma app para cada core, ou seja, tem 4 stacks, lembra que eu falei? 4 stacks rodando nessa máquina. Elas não compartilham memória nem nada, nem esse tipo de coisa, cada uma é separada. Então se eu tiver um estado, né, se eu tiver alguma coisa em memória e for para um processo, a request for para um processo diferente, elas não vão ter acesso. Mas se eu não guardar nenhum estado na minha app, é uma maneira boa de eu tentar usar mais os recursos da minha app, né? Da minha máquina, no caso. Então, cluster é bom para esse tipo de coisa. Quando tu quer rodar toda a app de novo em outro lugar, né? Eu quero copiar essa app e rodar toda ela aqui. Gasta mais recursos, certamente, né? Então, esse código você pode dar uma olhada no index.js. É bem comum quando a galera usa Docker para usar cluster, para usar todos os CPUs para rodar a aplicação. Mas isso não é bem o que thread quer resolver, né? Vamos voltar lá que eu vou explicar mais sobre thread agora. Bom, agora é thread, né? Então, beleza. Então, eu já expliquei o que é cluster, né? O cluster é tu basicamente copiar teu processo e fazer outro. O que significa que esse processo vai ter uma stack, vai ter uma task queue, vai ter threads em background, vai ter um event loop. Então, tu pode usar threads dentro do módulo de cluster. Tranquilo, porque basicamente ele é outro processo. Um processo pode ter várias threads. Beleza? Então, esse caso de uso aqui é o caso de uso das threads. Qual que é o caso de uso das threads? Vamos pegar aquele exemplo que eu dei antes, que eu tinha um cálculo matemático e demorava muito, que trancou toda a aplicação, que prendeu fogo. Agora eu vou fazer o mesmo exemplo aqui mostrando como seria com threads. Primeiro eu ia ler o arquivo de disco, né? Isso aqui vai para o background lá na libuv. E aí a função de math, né? Que é um cálculo matemático gigantesco, que eu nem sei matemática, deve ser gigantesco porque eu botei uma coisa bizarra. Mas imagina que é um cálculo gigantesco, né? Está rodando lá. Em vez de ele ficar rodando na stack e bloquear todo o código, eu vou iniciar um new worker e vou mandar ele para o background.
Então o event loop vai fazer aquela função ali, vai mandar ele background. Agora ele está no background, né? Agora, só mais uma olhada aqui que é interessante de ver. Eu separei o background aqui, as threads, em duas partes. Uma é a libyv, que é a que está lá, que é o código C++, que eu falei que o Node.js usa, que sabe lidar com file system, esse tipo de coisa. E outra é a nova implementação de threads do Node.js. Essa implementação de threads usa o módulo chamado VM do Node.js. Esse módulo, se vocês não viram ainda, é muito massa. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre ele. Ele te permite rodar código em sandbox. Tu roda um código JavaScript, tu passa um código JavaScript e ele executa esse código isolado, protegido. E basicamente é o que ele está fazendo aqui para executar as threads no Node.js. Então, basicamente, quando eu digo Node.vm, é que ele está usando o Node.vm para executar. Então, aqui o nosso event loop seguiu, entrou o callback lá, acabou de rodar nosso código de matemática, ele vai vir, vai entrar no stack, nosso callback, né, que eu botei, beleza, quando terminar o código quando terminar a função de matemática lá, eu quero, sei lá, printar isso na tela. Ele vai chamar o callback ali, a stack vai chamar, vai ser printado na tela, por exemplo, e o código vai seguir rodando. E aí acabou, né? Então, basicamente é isso. Basicamente é isso, e basicamente é isso que eu vou explicar agora nos outros exemplos que eu tenho sobre threads. Eu espero que até aqui tenha ficado claro, né, como funciona o Node.js internamente, como funciona threads, como elas vão funcionar. Não se preocupe se vocês não entenderam muito como é que o código funciona, eu vou mostrar isso agora. Agora vamos para o código, eu tenho alguns exemplos que acho que vai ajudar bastante vocês a entender como thread funciona e quais são os casos de uso que vocês podem usar. Vamos para o código. Bom, aqui nesse código, se vocês forem source, routes, threads.js, eu botei umas rotas ali para ficar mais fácil a gente testar. O exemplo que eu vou mostrar aqui é um cálculo matemático que demora bastante, né? Claro que eu tentei achar outros exemplos de coisas que demorassem, mas esse aqui é o mais simples de simular coisas que demoram. É o cálculo do Fibonacci. Não se preocupem sobre o que é o cálculo do Fibonacci e esse tipo de coisa. Procura na Wikipedia se quiser. Não vou focar aqui, nem vou nem mostrar o cálculo. Eu só vou ter uma função matemática que demora pra caramba. Por exemplo, a primeira rota que eu tenho na minha aplicação aqui é barra Fibonacci, né? Barra Fibonacci, ele chama eu achei um módulo na internet de Fibonacci lá. Ele chama o Fibonacci Iterate 10.000. Ele faz 10.000 interações para calcular o Fibonacci, por exemplo. Isso vai demorar, sei lá, uns 10 segundos. Quando isso aqui termina, ele dá um response_send_number. Então essa rota aqui, esse código aqui, ele é um código bloqueante, porque essa função matemática ela vai demorar 10 segundos e vai bloquear a minha tela. Eu vou mostrar para vocês aqui como isso funciona. Primeiro eu vou iniciar minha aplicação. Vou botar ela aqui para rodar. Né? Tá tudo lá no repositório, se vocês podem testar. Ok, minha aplicação está rodando aqui. Agora eu vou ir aqui no browser e vou fazer um request para localhost threads Fibonacci, que é onde está o meu código. Tá vendo? Eu vou ter que demorar todo o cálculo, vou ter que esperar todo o cálculo passar agora. Vamos lá, e aí? Tem que esperar 10 segundos, porque aquele código é um código bloqueante. Aí aconteceu, olha lá, deu 8 segundos para rodar. Mas imagina que todo mundo que vai começar a todo mundo começar a executar código nessa aplicação vai bloquear a minha aplicação, né? Vai bloquear todo mundo, né? Tipo, o que eu falo com bloquear todo mundo é que nessa app eu tenho outra rota, que é essa aqui, a rota aqui, ó. Tu passa um... Essa app é muito louca, tem várias coisas. Mas tem uma rota que tu passa um usuário do GitHub e ele te dá um número de followers, tá? Se vocês verem essa request, ela é muito rápida aqui, ela deve ter, sei lá, 200 milissegundos. Se eu fizer uma request para minha aplicação para calcular o Fibonacci e tentar fazer minha request aqui, a thread principal está trancada. Vai afetar todas as requisições da minha aplicação, né? Como que eu resolvo esse problema? Eu preciso fazer com que o cálculo do Fibonacci seja assíncrono, né? Como que eu vou fazer isso? Usando o worker thread. Se você pensar nisso, acertou. Vamos lá. Então, basicamente aqui, o que eu vou fazer? Essa aqui é a primeira rota onde uso o Fibonacci normal. Aí depois eu fiz outra rota que é o Fibonacci threaded. Basicamente eu chamo uma função aqui run Fibonacci, passo por parâmetro quantas vezes eu quero iterar no Fibonacci lá, né, para quantas vezes ele vai. Quanto mais eu iterar, muito mais demora. Então é um cálculo que quanto mais mandar iterar, mais vai demorar. Não se preocupe sobre isso. E eu queria que isso fosse uma promise, só para dar um den no final e mostrar um console, um log.info aqui, ok? Mas eu optei por fazer isso uma promise. Não é um problema. Vocês podem fazer como quiser. Só para mostrar mais exemplos de como eu fazer uma promise da inicialização de um worker, ok? Se eu for nesse run Fibonacci aqui,
A gente vai ver como é que ele funciona agora. Ó, o que é esse run Fibonacci? Ele é uma função, né, que retorna ele recebe um worker data, lá que eu estou passando o interactions, né, e ele retorna uma nova promise. Dentro dessa promise, o que eu faço? Eu inicio um worker passando o file name, como eu já mostrei para vocês, passando o worker data. Então, para esse worker eu estou passando quantas vezes eu quero iterar no Fibonacci. Quando receber uma mensagem de volta nesse worker, quer dizer, quando o worker mandar uma mensagem de volta, eu vou chamar o promise.resolve e vou passar essa mensagem. Que aí eu vou dar console log nela aqui na minha linha 16, ok? Se der um erro, eu dou um reject na promise. Se a thread sair por algum motivo com algum código, né, um código de erro, por exemplo, eu vou rejeitar a promise e vou mostrar o código de erro aqui. Então, da maneira que eu comunico da thread principal com o worker é por eventos. Então, eu dou um on, quando vem uma mensagem, resolvo a promise, mostra a mensagem. Tá? Nesse caso aqui, esse código vai ser rodado na thread principal. Se não for a thread principal, significa que é o meu worker, né? Lembra que eu passo esse arquivo aqui como parâmetro para o próprio worker, né? Então, se não for a thread principal, vai ser o worker. Se for o worker, eu quero que ele calcule o Fibonacci para mim, né, iterando no número de iterações que eu passei aqui na linha 19. Né? Vou chamar o fb.iterate. Quando terminar de iterar, eu quero que me poste a mensagem de volta com o resultado aqui. Beleza? Então, o que eu espero aqui? Espero que quando eu chamar a rota Fibonacci Threaded, ele vai rodar esse código em background, né? Mas ele não vai trancar minha app. E aqui, vocês vão ver agora quando eu rodar ele aqui. Vamos chamar o Fibonacci Threaded aqui. Threads, Fibonacci Threaded. Chamei ele, processing, quer dizer que ele está processando em background. Se eu chamar essa outra request, ela vai rodar de boa. Se eu ver os meus logs aqui na minha aplicação, olha lá, ele rodou aqui, mesma coisa, 8 segundos. Né? Se eu chamar aqui de novo, vou lá ver os logs. 8 segundos, beleza. Mas agora eu não estou mais bloqueando a minha aplicação, ó, se vocês forem ver. Outra coisa que é interessante de ver também é que se eu for na minha máquina do Docker e eu der... Se eu for... Opa, não é isso que eu queria fazer. Se eu for aqui e eu for ver o uso de CPU daquela máquina lá onde está rodando a minha aplicação, ó, ele está parado. Mas se eu começar a fazer um monte de request aqui, ele vai usar todos os CPUs da minha máquina que está lá. Vocês vão ver, olha lá, ó. Tá todo o CPU sendo usado, tá vendo? Então significa o quê? Que ele está espalhando para várias threads em vários CPUs estão usando a minha máquina. Bacana? Mas o uso de memória não é alto, porque é um processo coordenando as threads. Então essa é uma maneira bem boa de escalar CPU heavy. Ok? Esse é o exemplo de como funciona threads, né? O exemplo simples. Agora eu vou explicar um pouco mais algumas coisas bem importantes de thread. Antes de implementar, é importante você saber. A primeira coisa que é importante saber é que da maneira que o Node.js escolheu... Opa, não quero parar a app. Da maneira que o Node.js escolheu para lidar com threads, né? E como eu falei, threads elas têm que lidar com paralelismo, que significa que tu pode alterar a mesma coisa duas vezes. A maneira que o Node.js decidiu fazer isso é copiando dados. Então, se vocês forem ver aqui na linha 19, esse result aqui, esse resultado, que é esse JSON gigante aqui que está aqui em cima aqui, esse JSON gigante que vem na resposta, é um objeto, né? Quando eu retorno um objeto aqui na linha 20, e eu retorno esse objeto da thread para a thread principal, do worker thread para a thread principal, ele é copiado. Ele usa um algoritmo de cópia que o HTML também usa, né? O JavaScript também usa no front-end para os service workers. Então esse objeto é copiado. O que significa é que se tu tiver que passar mensagem grande, imagina que tu tem um cálculo matemático que demora 100 milissegundos, por exemplo, e tu passa um JSON gigantesco para ele, e ele devolve um JSON gigantesco, um objeto gigantesco, não vale a pena usar o worker thread, porque só de copiar aquele objeto custa mais do que tu rodar o código direto na thread principal.
Custa mais subir uma thread, tu copiar esse objeto, do que tu rodar na thread principal. Então sempre pensa que para te usar uma worker thread tem que valer a pena. Se tu vai passar muito dado, tem que valer a pena. Ok? Então, sempre pensa que tudo que tu passar, né, todo objeto que tu passar para a thread ou a thread passar de volta para a thread principal, vai ser copiado e isso tem um custo. Né? E também tu perde alguma coisa. Por exemplo, se tu botar lá que teu objeto ele não pode ser lido, ele vai ser copiado e vai poder ser lido. Então, ele muda, o algoritmo de cópia ele muda. Eu vou deixar a documentação do algoritmo que eles usaram para fazer isso e aí você vai entender melhor, tá? Mas espero que tenha sido bem claro até aqui como que a comunicação funciona. A thread principal falando com o worker falando de volta com a thread principal, o dado é copiado quando manda de lá para cá. Essa é a maneira que funciona. Mas aqui nesse meu exemplo, se eu ficar dando refresh na minha página aqui milhares de vezes, eu vou iniciar milhares de threads. O que vai acontecer é que vai explodir o meu computador, né? Porque não tem um limite de thread. Daí a gente entra numa coisa chamada thread pool. Bom, até aqui a gente viu como o thread funciona, né? A gente iniciou a nossa própria thread, a gente viu como ela funciona, como se conecta. Mas agora, no caso de uso real, a gente precisaria ter um thread pool. O que é um thread pool? Um thread pool é tu garantir que tu vai ter uma thread por CPU, por exemplo, para que não abra muitas threads e elas não executem, né? Porque como tu tem um CPU, o CPU é que vai estar executando aquela thread, né, naquele momento. Então, ter um thread pool é basicamente ter um controle de quantas threads tu vai ter rodando. Tem várias maneiras de fazer isso e na comunidade já tem alguns módulos bem conhecidos. O que eu vou mostrar aqui de thread pool, ele é bem simples de usar. No meu exemplo, eu vou mostrar para vocês, ele é extremamente simples de usar e ele facilita bastante ter controle sobre quantas threads tu está rodando, porque ele tem uma feature muito bacana. Ele enfilera threads. Então, imagina que tu tem 4 cores no teu CPU, né? Então, tu quer ter no máximo 4 threads rodando no mesmo tempo. Então, para isso, a gente vai usar esse módulo, né, do thread pool, que ele enfilera. Então, tu pode passar 20 chamadas para ele abrir threads, ele vai fazer 4. Assim que liberar uma, ele bota mais uma, bota mais outra. Então, isso é um thread pool. Então, quando estiver lidando com thread, ter um thread pool é muito bacana para ter controle sobre a execução das threads, para garantir que tu não vai sobrecarregar a máquina, né? Então agora a gente vai ver o módulo de thread pool. Basicamente a gente vai atualizar aquele código que a gente já tem com o thread pool. Nesse mesmo arquivo também tem um exemplo para thread pool, né? Se vocês vierem nessa rota aqui, tem a rota na linha 20 chamada Fibonacci Threaded Pool. Mesma coisa do de cima aqui, só que o nome do método é Fibonacci Pool. Se eu for nele, tem esse arquivo aqui chamado Fibonacci Worker Pool dentro de Source Workers. Esse aqui usa o thread pool, ok? Para fazer thread pool, eu uso um módulo da comunidade chamado Worker Threads Pool. Até abri um pull request para melhorar a documentação dele. Mas esse módulo é bem simples e funciona muito bem. Qual que é a ideia de fazer um thread pool, né? Como eu já falei, mas falando de novo, eu quero ter no máximo uma thread por CPU, para não explodir minha máquina, né? Porque se eu tiver mais que uma, elas vão ficar brigando pelo mesmo CPU. E o CPU já está brigando com outras threads, né? Então, vamos se ligar para não explodir as coisas. Então, eu quero ter no máximo uma thread por CPU. Aqui eu vou iniciar um novo thread pool e vou dizer que o máximo vai ser o número de CPUs que eu tenho. Para pegar o número de CPUs que eu tenho, ou o número de cores que eu tenho no meu CPU, eu uso o módulo nativo do Node.js chamado os.cpus.length, vai me dar o número de CPUs que eu tenho. Se eu botar um console log aqui, log CPUs, se eu vier aqui, vamos fazer uma request ali para o Fibonacci Threaded Pool. Se eu vier aqui no meu log, tá ali 4 CPUs, ok? Então eu tenho 4 CPUs na minha máquina, beleza? Iniciei um novo pool aqui, diz que o número máximo vai ser 4. E aí, mesmo esquema, eu vou ter minha promise lá, porque eu quero só ter uma promise. Em vez de usar um new worker aqui, eu vou usar um pool.acquire, que é basicamente ele fica em volta do worker, ele inicia o worker internamente. A assinatura do método é a mesma, eu passo um file name, passo o nome do arquivo, ou seja, passo esse arquivo, passo o worker data, passo um callback, ele vai me dar de resposta o worker que ele iniciar, que o pool iniciar, e eu vou fazer a mesma coisa, worker.onMessageResolve, worker.onErrorReject, mesma coisa, a lógica não muda nada. Dentro do worker,
A lógica é a mesma, não muda nada. Então, basicamente, o que muda é que eu tenho um pool. Qual que é a grande vantagem do pool, né? Como eu já falei, se alguém muito louco chega aqui e começa a dar refresh na minha página várias vezes e fazer várias threads, ele não vai iniciar mais de 4, tá vendo? Ó? Ele iniciou 4 aqui. Assim que uma terminar, ele vai chamar a outra. E isso é muito bacana, porque tem um controle. Olha lá, ó, agora terminou essas 4, ele vai chamar mais 4. Ó, chamou aqui, ó. Assim que uma terminou, ele já chamou de novo. Estou mostrando esse console log porque é o que eu tenho lá. Mas ele já chamou outra. Então, uma thread vem vindo depois da outra. Ó, e aí que elas foram resolvidas, ok? Então, isso aqui é um thread pool. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar o link desse repositório do Worker Threads Pool e vocês podem usar para os casos de uso de vocês. Aqui tem um exemplo de implementação também. Massa, a gente já chegou até aqui. Bom, se está vendo até aqui, tá massa. Tá massa, tá entendendo. Deve estar gostando ou não, não sei, mas pelo menos tá até aqui, tá legal. Agora a gente vai pro último exemplo, mas um dos mais importantes sobre thread, né? Eu já falei aqui no vídeo sobre quando vale e quando não vale a pena usar thread, nesse caso, né, worker threads, mas um dos casos de uso que worker threads foi feito em cima foi o caso de uso onde tu tem que compartilhar algum tipo de memória. Então imagina, eu já falei que quando tu manda uma mensagem ela é duplicada, né, mas tem um caso específico, né, alguns casos específicos elas não são duplicadas as mensagens, que é quando tu usa Shared Array Buffer. Shared Array Buffer, ou Shared Array Buffer, né, no português, são instâncias de array binário que compartilham a memória. Então, quando tu passa eles de uma thread para outra, de uma thread para a principal, ele não duplica, ele guarda. Assim como o array normal no JavaScript, onde você pode botar vários valores e compartilhar esse array em vários lugares, com o Shared Array Buffer tu consegue fazer a mesma coisa com threads. Então isso é muito bacana. Shared Array Buffer entrou na versão ECMAScript 2017, né? Então foi isso que eu estava falando, que entrou e ninguém deu muita bola. Shared Array Buffer entrou na versão ECMAScript 2017. Entrou também Typed Arrays, que a gente vai ver agora aqui, né? Que também é muito importante para a gente conseguir criar esses arrays que são compartilhados na memória. E também entrou Atomics, que é muito bacana, que é, por exemplo, imagina que se tu vai ter threads rodando em paralelo, né? Significa que se tu tiver alguma coisa compartilhada entre elas, tem a chance das duas alterar o valor ao mesmo tempo. As duas podem alterar o mesmo índice do array ao mesmo tempo e vai dar uma puta merda, né? Então, Atomics são a maneira que o ECMAScript adicionou para controlar a execução paralela. Então, por exemplo, quando a gente tem um array normal agora no JavaScript, tu vai lá, pega o índice 0, por exemplo, e adiciona um valor. Com o shared array, tu pode fazer isso, mas o jeito certo de fazer é com Atomics. Tu vai lá e diz Atomics, adiciona esse valor nesse array. O Atomics vai garantir que somente uma operação vai ser feita por vez e em fila. Então isso facilita bastante a execução de código paralelo, né? Várias linguagens têm várias maneiras de lidar com a execução paralela. A do JavaScript com Node.js é com Shared Array Buffers e com Atomics, né, com eles para fazer a inserção de dados. Eu vou mostrar no código agora que certamente vai ser muito mais simples de entender do que eu falando aqui. Vamos lá, vamos para o código ver Shared Array Buffers. Bom, se vocês vierem nos exemplos, eu tenho mais um exemplo aqui chamado Fibonacci Threaded Shared. Ok? Esse aqui é muito bacana. Basicamente, o que eu faço nele? Eu vou explicar rapidinho e depois eu vou explicar mais detalhado. Mas basicamente, a primeira coisa que eu faço é iniciar um array. Um array é um Shared Array Buffer que eu estou iniciando de 8 bits, né? E basicamente o que eu faço é eu chamo 4 threads, eu inicio aqui. E eu quero que essas threads, o retorno delas sejam adicionados nesse array. Então se eu for no meu run Fibonacci Shared aqui, dentro do código da thread, eu rodo lá o iterate, e aí eu adiciono no array o resultado, os milliseconds daquele objeto gigante. Se for nesse objeto, ele mostra quanto tempo ele demora para rodar o Fibonacci, 10 segundos. Eu adiciono isso no array. A parte interessante daqui é que essa parte aqui é compartilhado entre os workers, ou seja, esse array aqui que eu estou devolvendo, shared array, e que eu estou passando por parâmetro também aqui, ó, esse shared unit 8 array,
ele não é copiado assim como objeto e como todo tipo de valor. Esse aqui ele é compartilhado na memória entre os workers. Então, esse aqui te faz valer muito a pena usar threads. Tem um caso de uso onde tu consegue usar shared array, é um caso de uso onde tu vai ter um grande grande ganho de performance porque ele vai estar sendo compartilhado entre os workers. Como eu falei, muita gente não viu no ECMAScript de 2017. Entrou várias coisas, como por exemplo, typed arrays, né? São esses arrays que eu mostrei para vocês ali, int, age array. Ó, tem vários tipos de array que tu pode dizer agora, né? Claro que isso aqui são arrays binários, né? Mas entraram esses arrays aqui binários, né? Que principalmente são feitos para usar com shared array buffer, que também entrou, né? Aqui o shared array buffer que também entrou. Então, para te usar um shared array buffer, tu vai ter que usar ele com um tipo. Normalmente se usa ele com um typed array, né? Então, shared array buffer basicamente é um array que tu consegue compartilhar ele. Shared compartilhado, array buffer compartilhado, ele compartilha a mesma memória. Esses tipos entraram no ECMAScript 2017. Então a gente já tem acesso a eles no JavaScript, já tem acesso a eles no Node.js. Dessa maneira tu consegue compartilhar a memória entre os workers, e essa parte que é bacana. Mas aí vem a outra coisa, né? Como eu já falei várias vezes. No momento que tu tem uma memória compartilhada com paralelismo, tu vai ter coisas escrevendo na mesma coisa. Por exemplo, esse array que eu estou compartilhando, pode ser que eu tenha várias threads rodando. Como é que eu vou controlar quem é que vai acessar quem em qual momento? Eu posso ter a mesma thread atualizando o mesmo valor do array ao mesmo tempo. Para isso, o ECMAScript também adicionou uma coisa chamada Atomics, que é muito bacana. O Atomics é o que ele vai basicamente controlar o acesso aos shared arrays. Então, por exemplo, se tem um atomic aqui, em vez de chamar, por exemplo, array no índice 0, adiciona o valor, tu vai chamar atomics add. O atomics vai adicionar o valor. Por exemplo, aqui, ó, tem um exemplo, ó, atomics.add, o meu shared array, no índice 0 adiciona um 2. Então ele vai adicionar isso para mim, ok? Então dessa maneira, ele vai te permitir ter controle sobre isso. Ele vai garantir que não vai ter duas coisas escrevendo ao mesmo tempo. Ele também devolve o valor anterior. Quando adiciona um valor, ele te devolve o valor anterior, que também é muito bacana. Então, sempre que for usar coisa compartilhada com shared array, usa atomics. Se vocês forem voltar aqui no meu código, por exemplo, né, agora vai ficar fácil de entender meu código, ok? No meu código, primeiro eu crio um shared array, né, de 4 bits, né? Não, de 8 bits com 4 elementos, né? Aí eu faço um for aqui só para chamar 4 threads, uma para cada posição do for, e eu quero que no final eu tenha... Eu vou rodar aqui para vocês, vai ficar mais interessante ver. Eu vou rodar esse aqui. Esse aqui é o Fibonacci Threaded Shared. Ok, rodei aqui, só ver o output. Olha o output aqui. Aqui eu tenho um console log, né, nessa rota aqui. Cada vez que o run Fibonacci Shared é chamado e a promise é resolvida, eu dou um console log. Quando eu crio um array de 4 elementos, ele é criado com 0 na 1, 0, 0 na 1, 0 na 2, 0 na 3. Como é um código assíncrono, ou seja, roda aí todos esses códigos. Quando terminar, me dá a resposta de volta, né? Ele vai botar as coisas no elemento do array em momentos diferentes, porque a posição, basicamente, eu passo a posição por parâmetro. Então, assim que o worker ele termina de executar o Fibonacci, ele bota na posição do array, posição X do array, o valor do quantos milissegundos levou para rodar aquele Fibonacci. Mas como eles não são em ordem, vocês podem ver que no console log aqui, aí vocês podem ver que ele tem um valor na posição 1, um valor na posição 0, na posição 1, valor na posição 0, na posição 1, na posição 3, valor na posição 1, 0, 1, 2 e 3. Ok? Isso aqui é cada vez que o código rodou lá e eu dei um console log naquele array. Isso aqui mostra que esse array é compartilhado entre os workers, entende? Cada vez que um worker rodou, ele botou o seu valor lá, e cada vez que eu dou print nesse array, ele está com mais um valor, quer dizer que ele é compartilhado, né? Se eu mostrar para vocês isso com um array normal, aqui, se eu vier aqui, fizer a mesma coisa, em vez de usar o shared array aqui, eu vou usar um
const normal array, ok? Um array normal aqui. Se eu fizer isso com esse array, eu vou passar ele por parâmetro aqui, normal array, ok? Lá dentro tem que mudar agora, né? Para não usar atomics mais, porque atomics não vai dar para usar aquele array. Eu vou botar aqui shared array. Aí eu vou fazer, esse aqui é o código que eu estou fazendo, na posição 1 eu vou botar o results.ms. Ok? Isso aqui é a mesma lógica que eu estava fazendo com o shared, eu estou fazendo com o array normal agora. Agora vocês vão ver o que acontece. Opa. Ih, não está definido. Worker data.position. Ok. Cagada minha. Vamos lá, vamos rodar. Olha lá. Tá vendo o que aconteceu? Rodou na primeira, apareceu 102. Na segunda vez, assim que o segundo worker terminou, ele botou o item na posição 1, mas não tem item na posição 0. Depois, quando o último terminou, ele botou o item na última posição, mas não tem item na primeira posição. Quer dizer que quando tu bota um item no array numa posição, sei lá, 0, 1, não, na posição 3, por exemplo, não tem as outras posições anteriores, ele mostra vazio. Aqui, basicamente, ele está mostrando que cada vez que aquele for passava, cada vez que um worker terminava, ele basicamente criava um novo array. Eles não estão compartilhando o mesmo array. O único jeito de o worker compartilhar array com o principal, o único jeito de o worker compartilhar memória com o processo principal é através do shared array. Então, se eu voltar aqui no código e voltar aqui o meu, voltar aqui meu shared aqui, né? Voltei esse aqui. Voltei esse aqui também. Ele vai voltar a funcionar. Se eu rodar aqui de novo, ele vai estar lá, meu array compartilhado. Então esse aqui é o shared array. Galera, eu realmente espero que vocês deem uma olhada nesses links que eu vou mandar. Tem muita coisa interessante de como que o Node.js funciona internamente, como que a galera fez isso, né? Isso é baseado nos web workers também. Então vale a pena vocês perderem um tempo ver isso daí. Tem no caso de uso para usar, uns casos de uso bem específicos, mas eu tenho certeza que quando vocês tiverem necessidade de usar o Worker Threads, ele vai resolver o problema muito bem, porque é uma parada bem interessante. Bom, muito massa vocês ficaram até o final aqui. Tomara que vocês tenham se divertido assim como me diverti criando esse conteúdo. Achei muito massa essa parte das threads. Gostaria que vocês compartilhassem comigo os casos de uso de vocês. Se vocês estão usando thread, estão pensando em usar, né? Eu gostaria muito de saber, gostaria muito de estar envolvido. E se você tem ideia de vídeos, também deixa comentário aí que vai ser muito massa. Então, se não se inscreveu ainda no canal, né, dá subscribe. Né? Se gostou do vídeo, dá like. Também comenta dizendo o que achou das threads e se vai usar, como vai usar. Eu estou muito curioso para saber quais são os casos de uso para thread. Acho que toda a comunidade está curiosa com isso, né? Então, vou gostar muito de saber sobre isso. Então, valeu, até o próximo vídeo. Falou!